noite a todos, irmãos, graça e paz. Quantos estão felizes aí, gente? Que legal, né? Realmente, isso não foi uma boa resposta, não. Senhor, dá alegria aqui, pessoal. Estou precisando. Essa pergunta incomoda algumas pessoas, né? Você sabe que muitas pessoas estão entrando com dificuldade na igreja? Se a gente fosse mensurar o nosso comportamento, porque alguns irmãos estão com dificuldade, a gente vai ficar aqui, né? Tendo realmente um funeral. Quantos estão felizes nessa noite? É uma voz de trombeta contra a tristeza mesmo, irmão, eu sei. Eu sei que talvez você não tenha uma semana tão boa, um dia tão legal, mas a alegria do Senhor, a nossa força é. Isso aqui é um convite a sempre a gente lembrar que a alegria, ela não é circunstancial. Então, que a alegria do Senhor venha sobre nós nessa noite, é bom estar com vocês. Vamos dar continuidade à série Sermão do Monte. Bom estar aqui. Hoje o pastor Jorginho trouxe essa exposição do sermão na freguesia, foi muito legal. Então, a gente vai continuar onde a gente parou e vamos dar continuidade no capítulo 6, tá bom? Vocês sabem como é que vai acontecer. Eu quero convidar vocês a ler a palavra juntos. Vamos ler juntos. É bem legal que nessa série nós estamos lendo versículo a versículo, né? Do 5 ao 7, capítulo 7, né? E a gente vai, então, iniciar aqui, antes de ler, a gente vai fazendo esses lembretes. O Sermão do Monte tem algumas análises. Sempre lembre, até quando a gente for ler aqui algumas falas de Jesus, sempre lembrando que o Sermão do Monte, ele tem observações literais para o tempo de agora, mas também escatológicas. Então, tudo que Jesus vai falando, ele precisa ter aplicabilidade presente, mas escatológico, ou seja, é para o porvir. Então, mesmo que não haja plenitude naquilo, aquilo vai acontecer. Mas o sermão de Jesus, é o sermão mais longo de Jesus. O Sermão do Monte é um sermão muito claro, pesado, né? Eu falo muito que é para ferir o nosso coração, mas ferir no bom sentido, é para deixar a gente assim, caramba, olha como é que eu estou aquém. Né? Isso é bom, pessoal, isso é bom, porque a singularidade do cristianismo perante a todas as outras religiões é que as outras religiões são terapêuticas, nada contra, isso também é bom. Mas a singularidade do cristianismo é que ela não é terapêutica, ela vem pesar a gente, mas pesar para trazer uma conscientização que nós realmente precisamos de uma solução que não seja antropocêntrica. Então, em muitas mensagens dessa sociedade pós-moderna, na verdade sempre foi, é que você consegue um código, uma chave, alguma coisa que você vai solucionar o problema. E o problema, de acordo com a nossa cosmovisão cristã, é a queda. Todos nós nascemos no pecado. E só se resolve isso com quem venceu o pecado. E a única pessoa que venceu o pecado se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, estar nele é vencer o pecado. E claro que a partir disso, temos atribuições de responsabilidade. E aí podemos acordar às 5 da manhã, tomar um banho gelado, malhar, fazer terapia, tudo isso é bom demais. Quem aí ama um bom banho gelado, gente? Já contei a história aqui do banho gelado? O banho gelado mudou minha vida por quê? Eu fui num acampamento de pastores no ano passado em Montana. Você lembra disso? Teve gente que falou assim, cara, quando eu ouvi aquela tua história, eu falei sobre a neuroplasticidade, que é um assunto também que eu me interesso muito. E eu falei, eu tomei banho gelado, porque eu cheguei lá naquela acampamento de pastores e os gringos todos lá, né, entrando numa banheira, e na verdade não era uma banheira, era uma... como o cavalo come? Mas é tipo um tanque assim, né? É onde o cavalo também fazia número 2. Mas limparam, botaram gelo e água gelada lá. Aí todo mundo lá, vai, Samuel, não sei o quê. Pô, Samuel não vai não, brasileiro. Aí eu, quê? Meu irmão, eu fui na força do ódio mesmo, entendeu? Tipo assim, não, vou mostrar que o Brasil não é só conhecido pelo avivamento, não. Que isso? O Brasil não é só conhecido pela paixão pelo Senhor Jesus, não. O Brasil também é conhecido por homens valentes. A partir daquele dia, fiz uma resolução 2024. 2025 está chegando. Gente, vocês estão bem?
Tá tudo tranquilo, tem alguma coisa que alguém mandou para vocês sobre mim, não sei, estou sentindo uma tensão. Mas em 2024 eu fiz algumas resoluções, e uma delas foi tomar banho gelado. Foi uma das poucas que eu consegui. Sabia que 67% das resoluções que a gente faz para um novo ano são frustradas antes de janeiro acabar? Então assim, mas continue fazendo, porque vai que 2025 acontece, mas banho gelado é uma coisa que eu consegui. Então, banho gelado é importante. Mas eu esqueci o que eu estava falando, onde eu estava querendo chegar. Ele falou isso, o irmão falou assim, cara, eu nunca esqueci essa mensagem que você falou do banho gelado. E aí, quando eu cheguei em casa, tomei o banho gelado. Pô, que bom, continua tomando banho gelado? Não, só tomei aquela semana mesmo. Aí eu falei assim, a vida da igreja é um pouco assim, né? As pessoas saem animadas, saem, Jesus, eu vou ser teu servo, eu vou mudar minha vida, eu vou parar de falar com aquelas pessoas ruins, eu vou parar de fazer... Mas dura uma semana, é uma coisa assim meio emotiva, né? Aí eu falei com ele, pois é verdade. Então assim, que essa mensagem do Evangelho, esse sermão, diferencie uma conscientização emocional para a revelação. Nós precisamos da revelação. Intelectualidade e o estudo da teologia são importantíssimos e podem cooperar. Mas, irmãos, se o Senhor não se revelar e se a gente não entender que a nossa emoção não vai ser suficiente, a gente vai durar 2 meses, 3 meses, 1 ano talvez. Mas que nessa noite aqui, preciso de água, nós saímos daqui animados, como todo domingo. Quantas vezes já teve gente aqui de domingo que começa a chegar na Race? Vocês aí no mesmo não vou apontar não. Estou brincando. Meu Deus, que igreja maravilhosa. É muito bom, eu senti a presença de Deus. Que palavra legal, é engraçada, mas também é boa teologicamente. Eu estou sentindo que as coisas estão mudando. Dá 4 meses, aí o cara começa. Mais ou menos. A palavra é a mesma, a ambiência é a mesma, a nossa visão é a mesma. Nós é que mudamos, porque estamos viciados nessa dependência de dopamina. A gente está sempre querendo um novo relacionamento, uma nova conferência, comprar um novo livro. A gente nem precisa ler o livro, mas o comprar livro já dá aquela satisfação, né? Tipo assim, estou fazendo a minha parte, está lá na prateleira. Essas coisas parecem que não, mas elas têm uma reflexão muito na nossa vida espiritual. Então, que o Senhor se revele para nós, como Ele já tem se revelado, mas que nós consigamos responder a Ele como a gente ainda não conseguiu. E que não seja pela emoção, mas que seja pelo Senhor, pelo Espírito Santo, mas também pela disciplina. Entender que o que Jesus já tinha que fazer por nós, Ele já fez. Então, meu irmão, que a gente não seja uma multidão que ouve Jesus, tira uma selfie com Ele, posta sobre Ele, mas que a gente seja discípulo. E a Sermão do Monte diferenciava quem o via como um rabi daqueles que o chamavam de mestre. É diferente. Pessoas viam a autoridade, ouviam, mas não o seguiam. Então que nessa noite nós possamos sair dessa esfera de acreditar, ouvir e seguir. O Sermão do Monte tem essa essência, uma mensagem que diferencia quem é multidão dos discípulos. É uma mensagem contracultural, até os dias de hoje. Apresenta o modelo do reino dos céus, que é um reino desconfortável. O sermão de Jesus apresenta um estilo de vida ideal que só é possível ser vivido pela graça de Deus. Então, ao mesmo tempo que falei até na semana passada, se você não é 90, 99, ali quase 100, não tem problema. A graça do Senhor, que alcança aqueles que são menos 40, é a mesma graça que vai alcançar aqueles que têm 98, né? Então, isso é maravilhoso, porque quando você olha para mim, eu não sou melhor que você, eu não sou mais capaz que você, eu não sou mais espiritual que você. A graça do Senhor que me alcançou é a graça que está disponível para você também, irmão. E isso é maravilhoso, porque mostra quão Deus é misericordioso. Então, vamos à palavra, versículo 1, capítulo 6, e vocês vão me ajudar lendo. E eu quero convidar a igreja a lermos juntos tudo isso aqui. Amém? Vamos lá? Capítulo 6, versículo 1, vamos lá. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles.
porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique trocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Versículo 3. Mas ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vamos pausar aqui. Queria também dar boas-vindas a você que está online. Eu estava aqui não falando, não lendo no microfone e lembrei, do pessoal que está online. Não está ouvindo. Eles vão ouvir um barulho da nossa igreja, mas eles não vão ouvir com clareza. Mas aí você pega a Bíblia e lê, né? Estou brincando. Mas que Deus abençoe você que está assistindo online. Que o Senhor te abençoe. Bem, nós então iniciamos aqui quando Jesus usa dois advérbios para exemplificação de dar esmola quanto oração. Quando? Quando vocês orarem e quando vocês derem esmola. Se Jesus fala que quando vocês derem esmola, vocês não têm que tocar trombeta para todo mundo ver, e quando vocês orarem, vocês também não têm que orar para todo mundo assistir, tem um ponto aqui. É que se ele falou quando, significa que você deve fazer. Dar esmola, olhar para o pobre, olhar para o necessitado, é o papel do cristão. Amém? Então, a gente precisa ter cuidado com alguns raciocínios limitantes que a gente tem, defensivos, que evitam a gente de fazer boas ações, mas que, na verdade, a gente está mascarando uma vaidade, uma ganância de tocar naquilo que é desconfortável. Isso se aplica em muitas coisas, a gente pode entrar em inúmeras coisas. A gente vê o necessitado e a gente pensa, ele está necessitado porque ele deve ser um viciado, então ele merece estar assim. Então essa é uma mentalidade meritocrática, Então e acaba que nos tira dessa responsabilidade, talvez, de fazer o que Jesus falou. Então Jesus aqui não está falando assim, dê esmola. Quando vocês derem, entendendo que isso é algo que tem que ser feito. Esse é um ponto. E também da mesma forma da oração. A oração precisa ser feita. Mas vocês compreendem e podemos entender que é muito literal essas leituras que a gente acabou de fazer, é muito simples de entender, sobre a ideia de que nós não precisamos aparecer, nós não precisamos demonstrar o que nós fazemos. Mas aí a gente entra numa contradição. Pastor, semana passada você estava falando de ser sal e luz, que a gente precisa ser sal e luz para demonstrar as obras do Pai, e fazendo isso a gente demonstra o Pai. Então é importante que é paradoxal. Tem muita gente, olha aqui, tem muita gente que não posta sobre, mas que tem arrogância. Então assim, a vaidade não possui estereótipo, irmão. Tem muita gente que anda de carro zero e que não é vaidoso. E tem muita gente que está ali nessa patinete, cuidado com essa patinete aí de Botafogo, que teve a irmã aqui do teatro aqui que caiu outro dia. Mas tem gente que pode estar andando de metrô, não tem condição de pagar um carro e tem vaidade. Agora, a ideia desse paradoxal é muito interessante, que se nós fazemos para glorificar a Deus, e fazendo escondido, fazendo sem querer aparecer. A ideia aqui que Jesus está falando é o seguinte: olha, não faça nada para a glória de vocês, não faça nada para a promoção de vocês, não faça nada para aparecer. Isso é o conceito principal dessas
desses ensinamentos de Jesus, a repetição por si não é o problema. Repetir não é o problema, o vazio é o problema. É fazer aquilo só porque tem que fazer. Mas o que Jesus condena não é a vocalização. O que Jesus condena é a vocalização sem essência, sem propriedade. Isso tem muito esse tom da religiosidade, no aspecto de a gente parece que está fazendo muito e estamos ganhando porque fazemos. Então, o que eu sintetizaria esses versos que nós lemos é diferenciação entre aparência versus genuidade. Precisamos ser genuínos na nossa fé. Precisamos ser genuínos. Quando dermos esmola, é genuíno. E a gente não está fazendo para parecer, nós fazemos porque nós nos movemos em compaixão. Quando oramos de forma genuína. E nós não queremos aparecer. Não queremos parecer mais espirituais. Isso é ridículo. Então vamos aqui à parte principal desse sermão, que é o versículo 9. Então Jesus vai apresentar aqui um modelo de oração. Esse aqui é um versículo que todo mundo sabe ler, né, de cós salteado. Jesus aqui vai mostrar uma forma de orar. Preste atenção que Jesus está condenando uma repetição. Entendeu que a ideia, ele não condena a repetição por si, mas ele condena o vazio da genuidade da oração, entende? E aí Jesus vai mostrar, na oração do Pai Nosso, um modelo que a gente precisa aprender. Não é uma decorar uma palavra, mas a oração do Pai Nosso é uma oração profética, é uma oração que condiciona a gente num estilo de vida debaixo desse reino que Jesus está apresentando. Então vamos lá, a palavra de Deus, versículo 9, vamos ler juntos? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vou começar com a última palavra, amém, não é apenas eu concordo. A palavra amém, ela tem uma significância mais profunda que isso. Quando você diz amém, é quase que você está dizendo, eu quero dedicar a minha vida em cima daquilo que está sendo falado. Então é uma declaração de proatividade, não apenas de concordância verbal, mas de vida. Mas vamos então, aqui a cada frase dessa oração. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, é uma oração que nos empurra para uma atividade. A oração do Pai Nosso é uma oração que contraria o nosso umbigo, a nossa individualidade, assim como todo o Evangelho, é óbvio, não é? Como esse sermão da montanha vai nos mostrar. A oração do Pai Nosso é um modelo em como devemos orar. A oração do Pai Nosso também é um modelo em como as nossas prioridades precisam estar organizadas. É interessante. Não é uma coisa assim, Jesus, obrigado pela comida, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai e pela Xuxa. Não é aquela coisa, não. Tudo que Jesus faz e fala é intencional. E a gente precisa entender isso. Então ele começa com a frase: Pai nosso que estás no céu, nos céus. Aqui nós podemos entender o seguinte, irmãos. Caramba, se somos filhos, se somos discípulos, nós não vemos Deus agora como um Senhor, como um mestre, mas chamamos Deus de Pai. Gente, vocês estão aqui. E novamente eu preciso pontuar, mais uma vez, diante de todas as crenças, diante de todas as religiões ocidentais, orientais, de todas as matrizes, nós temos uma singularidade. Nunca é o nosso poder, mas sempre é a extravagância de um Deus que se faz Pai. E um Deus que, para se fazer Pai, primeiro teve que matar o seu próprio filho.
que é uma coisa sanguinária, e para a gente, muitas vezes é complicado entender. Mas a prova desse amor de pai é que ele mata um filho mais velho para que assim tivesse muitos filhos. Então sim, matematicamente vale muito a pena, porque em Cristo Jesus foi a semeadura para que muitos filhos nascessem e pudessem hoje não ter mais um véu nos separando e pudéssemos chamar esse Pai de Jesus, Pai Nosso. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas essa oração, Pai Nosso que estás no céu, mostra o seguinte: ao mesmo tempo que temos Deus como um Pai, temos uma intimidade de chamá-lo Pai, precisamos ter a reverência de vê-lo como um Senhor. Novamente, paradoxal. Esse Senhor, Criador de tudo, que venceu a morte, caramba, Abba Pai. Ou seja, você é meu Pai. Em Cristo Jesus, somos co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, gente. Chamamos esse Deus grandioso de Pai, mas ao mesmo tempo, temos essa reverência de entender que Ele é o Senhor dos senhores. Quantos podem dizer amém? Então essa primeira frase demonstra um início de identidade. A gente entende que nós somos filhos e a oração começa aqui. Ao entender que nós somos filhos, nós iremos orar na nossa posição de filhos que Jesus nos posicionou. Então, se somos filhos, como o pai deseja ouvir o seu filho? Vocês já pararam para pensar que quando a gente ora, você ora como você quer? E eu quero te fazer refletir. Você já parou para pensar como Deus quer que você ore? Talvez Jesus está ensinando as pessoas a orarem porque existe um modelo que faça sentido, que o Pai deseja que a gente ore. E é necessário que a gente ande em tal discernimento que a gente entenda que um filho ruios, maduro, ele não faz o que ele quer, ele faz o que o Pai quer. Porque Jesus também exemplifica em tudo o que ele fazia porque ouvia o Pai fazer. Então, primeiro, multidão versus discípulo. E aí discípulos também tem discípulos maduros e imaturos. Então existem pessoas aqui que estão aprendendo a orar e tudo bem por isso. Talvez você, se eu chamar você para orar, teve uma vez em Colorado, numa reunião de oração dos 21 dias de oração que a gente faz, que o pastor estava lá e ele falou assim, amém, vamos orar. Aí ele chamou assim, Ben, você pode vir aqui na frente orar? A gente vai orar aqui despedindo os irmãos. Aí ele... Gente, aquilo ali me deixou muito... Eu falei assim, constrangido. Eu falei assim, Ben, toma vergonha na cara, rapaz. Que é isso, seu demoniado? Não, mas claro que eu não falei isso, não. Eu falei só por dentro. Mas aquilo me assustou muito, porque o latino brasileiro deixa que eu oro. O brasileiro já gosta, né? Não. Posso dar uma oportunidade? Tem uma oportunidade na tua igreja? Eu não gosto da raise, não. Porque só uma pessoa fala. Muito chato. Eu gosto da oportunidade. O pastor Gabriel, que foi uma vez no Vidigal, no Morro do Vidigal, pregar com o pregador da noite, pastor Gabriel. Ainda bem que ele não está aqui, que eu vou zoar muito. Aí ele conta, está aqui não, né? Aí ele fala que quando chegou lá, é música. Oportunidade 1, oportunidade 2. Aí o Gabriel, meu Deus, cansado, trabalhou o dia todo, 9h40, é um falando. Aí o dono, o presidente da mocidade, aí vem a dança, aí vem a apresentação, aí vem o teatro, 9h50. O Gabriel falou assim, meu irmão, ainda eu vou falar alguma coisa, assim, tranquilo. Não precisa, não. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está liderando, né? Então deixa eu falar aí. Aí ele, o que, varão? A noite está começando. Ai. Posso falar uma coisa que é mais engraçada ainda? Esse era um convite que eu recusei e falei para o Gabriel ir. O Gabriel começou a falar. Eu falei assim, já sei o que aconteceu. E foi dito e feito. Ele começou a falar o evangelho. Aí todo mundo. Pô, muito chato, muito chato. Mas essa é a síntese que eu estou querendo explicar, que nós precisamos orar como o Pai deseja ouvir. Então, como o Pai deseja ouvir os seus filhos orarem? Santificado seja o teu nome. Tem 3 mandatos missionais na oração do Pai Nosso. Repete comigo, 3. Começa, santificado seja o teu nome. O Pai deseja ouvir isso.
O que significa santificar alguma coisa que já é santa? Santificação do nome do Senhor é separar tudo que é comum e profano e adorar como divino. Isso aqui é a conscientização de que nós estamos conversando não com o nosso barbeiro, padeiro, dentista. Nós estamos falando com o nosso Pai, o nosso Senhor. Santificado seja o teu nome, eu reconheço a tua santidade, a tua majestade. E isso é importante. Nós começamos a nossa oração exaltando o nome de Deus. Na sua vida prática. Você, por exemplo, não sabe orar? Vai pensando assim, começa sempre louvando a Deus. Começa sempre dando glória a Ele. Começa sempre reconhecendo quem Ele é. A santificação desse nome é quando usamos também o nome do Senhor de uma forma honrosa através do testemunho. Pegamos aqui. Porque essa, de novo, é mais uma coisa que a gente começa a se esquivar muito. A santificação é mais do que uma vocalização. Há meia hora atrás, a gente estava cantando louvores a Deus. Nós podemos falar, nós podemos orar, mas santificar significa que o nosso testemunho, o nosso estilo de vida, santifique o nome do Senhor. Vocês estão comigo? Santifique, não porque ele está sujo e precisa ser santificado, mas que demonstre a santidade dele. Que o nosso testemunho santifique o Senhor, no aspecto que através do nosso testemunho, a santificação do nome de Jesus seja promovida. Então, o nosso testemunho, por isso que a oração do Pai Nosso, ela é muito mais do que litúrgica. Ela é muito missional. Ela empurra a gente para uma vida de oferta e sacrifício ao Senhor. Então, não se trata de vocalizar, Deus, Tu és grande, Deus, Tu és santo, Deus, Tu és bom. É que na nossa vida, nós demonstremos, santificado seja o Teu nome. O conceito do reino é um conceito de vida, não é um conceito apenas litúrgico. Segundo o mandato missional da oração do Pai Nosso, venha ao Teu reino. Repete comigo, venha ao Teu reino. E o venha ao Teu reino não é uma projeção, mais uma vez, de responsabilidade para o divino. Vem, faz, cura, vem. Essa coisa escatológica, esse conceito escatológico, novamente, ele pleno, escatologicamente, vai acontecer, e só Deus vai fazer acontecer, mas até que aconteça, nós como discípulos e como igreja, precisamos manifestar o reino. Então, quando nós falamos assim, venha ao teu reino, é tipo assim, ó, faz, se vira, cura. Não sei se vocês estão comigo aqui. Mas o venha ao teu reino, tentem sempre entender que nós estamos falando sobre uma cooperação entre a igreja e Deus. Então, vamos trazer o reino, vamos fazer o reino. Por exemplo, convidei minha tia para a igreja. Ela não curtiu muito. Ela não gosta muito dessa coisa de crente, muito dessa coisa de Bíblia, de igreja. Gente, olha só, a probabilidade da tua tia, da tua avó e do teu papagaio gostar da igreja, por causa de mim, é muito, muito inferior. Ela precisa gostar por causa de você. Então, a gente fala assim, convide pessoas para a igreja, porque existe uma ambiência aqui de cura e de revelação do Senhor. Mas se você não assumir a tua responsabilidade de ser uma carta viva de quem Jesus é, não é o pastor que vai mudar ninguém, não. Venha ao teu reino, se trata, venha ao teu reino primeiro em mim, no meu caráter, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, para que eu pare de ser utópico e fique cantando que o avivamento vai chegar e o Brasil do carnaval vai morrer e o Brasil vai ser o Brasil do avivamento e a gente ainda possui um monte de lacunas no nosso caráter, a gente não ora, a gente não ama, a gente não perdoa, a gente guarda ressentimento. Venha ao teu reino em mim primeiro, venha ao teu reino. O venha ao teu reino é o anseio e intencionalidade da manifestação da cultura do reino dos céus, através da nossa submissão ao mandato missional do ide por todo mundo, mas também do discipulado. A igreja, que é sal e luz, está sob o senhorio de um rei. É o reino assim, sendo estabelecido. O terceiro mandato da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E é uma oração que a vontade de Deus esmague a nossa própria vontade, nosso egoísmo e individualismo. Vocês se lembram do Getsemane, quando Jesus estava sofrendo e falou, seja feita a tua vontade. Eu estou querendo algo, eu estou sofrendo, mas seja feita a tua vontade. Maturidade cristã, e tudo bem se você... Gente, ninguém está nesse nível. Ninguém aqui, nem eu. Mas isso é o que nós precisamos orar. A oração do Pai Nosso é uma oração de autoanálise. Que nos esvaziemos de nós mesmos para que a gente chegue cada vez mais
nesse lugar. Irmãos, quantos estão recebendo essa mensagem aqui? Todos nós estamos no processo. Todos nós, tudo bem. Mas que essa oração não saia do seu coração. Faça essa oração. Senhor, eu quero isso. Mas seja feita a tua vontade. Deus, Ele quer que a gente ore, mas Deus já sabe de tudo. Pastor, então por que a gente ora? Porque a oração alinha o nosso coração a Deus, irmão. A nossa oração não está mudando Deus, não, gente. Você está servindo ali na porta, e agora Deus não está precisando da tua ajuda para você servir na porta, não, irmão. Deus não está precisando da minha ajuda para eu pregar para Ele aqui, não. Se servimos, se damos, se nos dedicamos, fazemos isso para que a gente se mova a Ele. Isso é um ato de adoração a Ele, gente. Ore mais. Irmãos, orem mais, orem todo o tempo. Toma um banho, vai orar. Vai dirigir, vai pegar um metrô, um BRT, ora. Vai orando, e vai pedindo, Senhor, seja feita a tua vontade. E onde? Seja feita a tua vontade no meu coração. Muda o meu coração. Esmague a nossa vontade, o nosso egoísmo. Por quê? Se você quer que o reino venha, se lembra, venha o teu reino? Se você quer que venha o teu reino, você precisa abolir a estrutura do terra e a estrutura do céu precisa governar. Isso começando em nós. Amém? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Gratidão pela provisão, pelo contentamento. Deus é um Deus provedor, mas entendeu que a oração do Pai Nosso começa Pai Nosso? Irmãos, se nós estamos em Cristo, estamos em comunidade, se o Pai é nosso, o pão é nosso. No aspecto de que, se estamos em comunidade, ninguém deve passar por dificuldade. O Senhor precisa prover através da igreja. Nós temos aqui todo o dízimo, toda a oferta que é dada, todo o percentual é sempre para ajuda aos necessitados. E nós falamos sempre aqui que o pastor, ele não tem uma bola de cristal. Hoje eu fui visitando no hospital uma pessoa, falei, você precisa falar. Não, aí ela fica com aquela segura. Você está precisando de ajuda? Não, não precisa. Então assim, eu falei com ele sério. Se você quer me ajudar a cumprir o mandato da igreja de ajudar os necessitados, você precisa me falar. Nem sempre eu vou ter sensibilidade ou tempo de entender que você está numa necessidade. Mas nessa casa, ninguém vai passar necessidade. Por quê? Porque se nós recebemos esse Pai, nós não temos direito de escolher quem são os nossos irmãos. Abrimos a boca para dizer que o Pai é nosso, mas não abrimos o bolso para compartilhar o pão nosso. O Sermão do Monte é uma facada no nosso individualismo, como todo o Evangelho. Por isso que quando as pessoas falam que o Brasil vai ser avivamento, eu creio e oro por isso, eu, para mim, sou um pouco mais pessimista e eu também não sou muito profético, me perdoem. Eu preciso melhorar nisso também. Mas eu tenho para mim que as coisas vão piorar. Essa é a verdade. Mas, no meio dessa piora, o fervor de muitos vai aumentar. Aí é aquela historinha dos quem é frio vão ficar mais frio, mas quem é quente vai ficar mais quente. Os mornos sempre vão existir. Agora eu estou falando, cuidado em abrir a boca para dizer que o Pai é nosso, sem ver a necessidade do irmão do nosso lado. Porque ser igreja é fazer parte do nosso. Não é o meu pai, não é o meu dinheiro. E aqui me incomoda o fato de que o dízimo, que é uma ideia de 10%, é até muito lucrativa perante isso aqui. Vocês não estão nem entendendo o que eu estou falando, né? Entendeu essa, Jorge? O cara que tem muito dinheiro, dá 10%, é muito mais fácil do que dar tudo. Mas se você for entender a oração do Pai Nosso, Jesus está falando o seguinte: tudo que você tem não pertence a você. Ninguém aqui está mandando você dar tudo. Vocês podem não estar compreendendo. Estou querendo dizer que a
a dinâmica do reino, ela é muito mais pesada do que uma lei. Mas se o Pai é nosso, a dívida do nosso irmão, a dificuldade do nosso irmão é nossa. Nós choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Bem, da mesma forma que eu preciso de pão, eu preciso de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Então é uma oração que confessa pecados, reconhece a necessidade do perdão de Deus, mas que está atrelada a como perdoamos o nosso próximo. É maravilhoso. O critério, mesmo critério, olha aqui, o mesmo critério, que eu amo receber, eu preciso ser disponível a dar. Eu amo a ideia que Deus me perdoa, mas eu estou perdoando? Entende, irmãos? Então é isso. Aqui é uma oração pesada. Se você quer falar de receber perdão de Deus, você está disponível a liberar perdão para quem te feriu? E que o Senhor te dê graça para isso, porque você se liberta com esse perdão. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A vida da igreja, e a vida, eu esqueci até de anotar aqui, está errado. A vida da igreja e a vida das disciplinas espirituais são dinâmicas importantíssimas para que a gente não caia em tentação, irmãos. É isso. Você não vai orar para uma purpurina cair, você vai ser batizado do Espírito Santo, você vai crer em Jesus e agora você vai, todos os seus pecados, tentações não vão acontecer, não. Você vai continuar lutando, mas que o Senhor te constrange e você consiga alimentar o teu espírito a ponto de resistir. E que o mal não nos caia à nossa porta. Podemos orar para que as enfermidades não venham. Não tem problema nenhum. Precisamos, inclusive, orar, batalhar, interceder, para que o mal não nos toque, para que a enfermidade não nos toque, para que o acidente, as pessoas mais, não nos toquem. Irmãos, a oração tem efeito. A oração com fé tem poder. Falei na freguesia que muitas pessoas elas vão ter problemas morais, sexuais, com corrupção, dinheiro, até em liderança de igreja. Qual é a dinâmica mais coerente? Nem chega perto, irmão. Por quê? Porque se eu chegar, eu possivelmente vou cair. Entende? Então o que é um ato de sabedoria? Me livra da tentação. E Deus está nos dando sabedoria para nem chegarmos nesse lugar. Se José, que estava sendo seduzido por uma mulher de autoridade que ele não podia tê-la, se José não corresse, ele ia cair com aquela mulher. Se ele andasse, talvez ele ia ficar com aquela mulher. Então tem que correr. E finaliza dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos podem dizer? Lembrando que vocês estão se dedicando, vocês estão concordando apenas, vocês estão concordando em se dedicar com as palavras que foram ditas? Jesus não solta um amém litúrgico. Amém, assim seja, porque tem que sempre acabar assim, amém. Não, amém é, eu concordo com isso e eu dedico a minha vida a tudo que foi falado. Eu falo que eu acho que a igreja vai diminuir em muitos aspectos, por causa do peso dela. Porque ela confronta muito esse tom libertário de hoje. Vamos ao versículo 17, você vai ler comigo? Mas você... 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste. Vamos lá. A fim de não aparecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Vamos continuar, versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem. Porque onde estiver o seu tesouro, é chato,
Porque a gente está em décadas, um monte de igreja roubando e extorquindo gente. Aí vamos aqui falar de dinheiro. Por quê? Porque a gente está ferido. Mas quem falou foi Jesus. Jesus fala de mamon pra caramba. Jesus falou mais de dinheiro, porque sabe que é um Deus que rouba a divindade de Cristo. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Impressionante que, falando sobre jejum, mesmo conceito inicial, não fica aparecendo para ninguém. De novo, quando, mais um advérbio, quando, ou seja, precisamos jejuar, irmãos, sim ou não? Não é quando jejuarem, não fica querendo aparecer, faz isso para você se esvaziar, se parecer mais com Jesus. É sempre o mesmo conceito, não preciso gastar muito tempo nisso. E também sobre a questão do tesouro nos céus. Eu lembro de estava ouvindo com o Serginho hoje, de uma letra de uma banda de rock que eu gosto muito, chamada Fruto Sagrado, e a letra diz: olha quanta ansiedade, escravos do porvir, escravos do prazer, de se preocupar, não sabemos descansar, e toda a nossa pretensão do futuro controlar nos traz a obsessão de saber o que virá, nos privando do melhor. Pensamos tanto no amanhã, mas não sabemos que ele virá e nos levará como viemos. Nós pensamos tanto no amanhã, mas somos pobres e nus, sem mala para arrumar, sem roupa para usar, sem carro para andar, nu de volta ao pó. Eu amo essa banda, eu amo, cara, como esses caras estavam à frente do seu tempo, assim, mas o fato que essa coisa do eu preciso juntar, acumular, porque eu vi meu pai perder, eu vi minha tia perder, então é um conceito muito, de novo, uma conjectura que nós temos que é muito protetiva, que tem coerência, não é errada, mas ela pode nos levar a esse lugar de ganância que nós, no fundo, mostramos que o pai não é nosso. Essa é a verdade. Porque se for o nosso pai, nós descansaríamos. Amém? Entendi isso. Então, assim, eu sei que é um tema sensível, mas não precisa dar dinheiro para a igreja, não, ô meu irmão. Principalmente se você está aqui visitando, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, para mim, é uma palavra para mim, quem chama Res de igreja. Ou se você é cristão. Se você não é cristão, eu não me preocuparia com isso, não. Mas, por exemplo, o capitalismo não é um sistema funcional do evangelho, não, tá? Nem o comunismo, muito menos. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o sistema do reino, ele é muito superior e antagônico a qualquer sistema desse mundo aqui. Porque tem alguma coisa aqui que você compre que vai para o céu? De verdade, alguém aqui? Então, que tesouro é esse no céu? Meu irmão, minha irmã, são pessoas. São pessoas. O Pai é nosso, para que o pão seja nosso e os irmãos sejam ajudados por nós. O dinheiro é uma forma de pessoas se ajuntarem a essa família para poderem chamar pai deles também. Pai. Então, assim, quando a gente quer comprar um cabo, uma guitarra, um palco, e a gente está ali na freguesia, gastando 250 mil para abrir uma área kids, esse tobogã que a gente comprou ontem para o kids, um cabo que a gente comprou ontem de cobre para botar ar-condicionado, vai para o céu? Não tem como, né? Então, pastor, hipocrisia, né? Quer dizer, para a gente aqui, você fala que o tesouro não vai precisar, mas para a igreja crescer, vai falar para mim, por quê? Porque a igreja é um veículo para que a mensagem do evangelho seja proclamada. Em menos de um ano de igreja na freguesia, nós já temos testemunhos de pessoas sendo libertas e chamando Deus de Pai. E sabe por quê? Porque vocês confiaram nisso. Vocês cooperaram financeiramente com isso. Então é óbvio que vai soar hipócrita. É óbvio que vai soar, isso aí é uma maneira bonita de me extorquir, é óbvio. Por quê? Eu te convido a repensar aqui também, isso pode ser uma baita conjectura na tua cabeça, de tantos estigmas que você já tem, de excessos que você tem, e aí você está na forma defensiva. Faz sentido, irmãos? Mas no final, não é eu que estou aqui, não sou eu que vou tentar convencer. Só ore. Ore e veja como você está avarento e se apegando a algo que não vai fazer você prosperar.
Quem pode dizer amém? Vou falar aqui, um menino que está há 8 meses na freguesia, ele falou para mim assim: Samuel, se há 1 ano atrás, ele está até sofrendo perseguição com os amigos. Cara, se há 1 ano atrás alguém me dissesse que eu estava na igreja, eu estou economizando R$2.000 por final de semana, que eu gastava de bebida. Os meus amigos estão me zombando. Estou falando de um advogado de 40 anos, tá? Não estou falando de um jovenzinho, geração Z, não, de 20 anos. Eu vou casar, porque eu estou morando com uma mulher e eu vou casar com ela, porque eu sei que isso é o que eu preciso fazer. Eu estou mudando a minha vida. Eu quero viver para esse Deus, cara. Irmãos, só por causa desse cara, já valeu a pena o que a gente fez. Por quê? Sabe por quê? Vocês estão conversando... Você está vendo um anjo? Ali, está vendo um anjo ali, ó, Patrick. Eu não estava vendo isso, não. Sabe por quê? Porque esse cara, ele vai para o céu. Ele vai para o céu, gente. A gente está edificando um reino que vai ajudar pessoas a chamarem Deus de Pai, é só isso.